Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Muito bem, galera. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer a revisão então dos conteúdos que a gente trabalhou ao longo dessa unidade, a unidade 3 dessa segunda apostila de vocês, através da correção do trecho hora de estudos, tá? Que eu pedi para que vocês fizessem na aula anterior e lá na página 13 e 14, beleza? Começamos pela pergunta número 1. Para determinar um esquema tático, utiliza-se uma representação numérica que indica a posição dos jogadores em campo. Quando um treinador opta pelo sistema 4-4-2, quais são as posições de cada jogador em campo? Muito bem, galera. Nessa questão nós temos quatro alternativas, elas não estão marcadas com as letras, como a gente está acostumado a responder ali, né, nas provas, testes e simulados, mas é para marcar apenas uma dessas alternativas. A pergunta também não está falando qual esporte que ele está relatando. Pelo contexto da pergunta, a gente pode concluir que é o futebol, tá? Mas, é lógico, a pergunta devia estar descrevendo isso, né? Tudo bem, vamos entender que é o futebol. E aí, essa posição de 4-4-2, o sistema tático mais utilizado no futebol, provavelmente é o sistema tático que vocês mais vão ouvir falar quando falar em sistema tático de futebol, tá? Ela é composta por dois zagueiros, dois laterais. Esses 2 mais 2, então dois zagueiros e dois laterais, compõem o primeiro número 4. Os zagueiros eles contam como defensores. É a primeira função do lateral. Ele também vai apoiar para o ataque, mas principalmente de ajudar a defender. Depois, 4 jogadores de meio campo, tá? Aí eles podem se dividir entre as funções, alguns mais de marcação, outros mais de ofensividade, mais de ataque, mas eles são os atletas que compõem o meio campo. E, por último, os dois atacantes. Então, fechando o 4-4-2. Aí, alguns que gostam mais de futebol vão poder falar, professor, mas no meu time eu vi ele jogando dessa maneira, o atacante. Aqui ele está falando sobre posicionamento do jogador em campo, tá? Então, não quer dizer com a origem do onde o jogador começou a participar no futebol, ou a posição que o jogador de repente mais gosta de participar, mas sim a função que ele faz naquele momento de jogo, tá? A questão número 2, galera, é uma pergunta que diz assim: quais são as características que definem um esporte de invasão? E essa pergunta tem uma resposta muito fácil que já está no nome, na categoria que esse esporte se enquadra, de invasão. Esportes de invasão são esportes onde você tem que invadir o lado da quadra do adversário. Ou seja, você tem que ir até o lado da quadra que é protegido pelo adversário para lá conquistar o seu objetivo. Ao mesmo tempo em que você ataca o do adversário, você defende o seu próprio campo. Então, ele tem essa característica de invadir e evitar que o adversário invada o seu lado do campo. O que pode ser esse objetivo? Pode ser o gol, como no caso do futebol, do handebol. Pode ser uma linha, como no caso do rugby, do futebol americano. Pode ser uma cesta, como o caso do basquete. Pode ser até um objeto, como por exemplo, não é um esporte, mas ele se enquadraria se fosse um esporte nesse estilo, que é o jogo pique-bandeira, onde você tem que invadir o campo do adversário para lá pegar uma bandeira e voltar para o seu campo. Então, qualquer objeto ou item que esteja no lado do campo do adversário. Então, ele protege aquele item e tenta atacar o seu. Muito bem. A pergunta número 3 diz assim: durante uma partida,
Qual é a relação entre tática e estratégia? Então, primeiro a gente tem que contextualizar o que é cada um deles, né? Por ordem alfabética, começamos com estratégia, que então é o conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações dos jogadores, normalmente previamente estabelecidas. Já a tática é uma tomada de decisão individual com base na análise da situação de jogo pelo indivíduo, pelo jogador. Sendo assim, a tática nada mais é do que a aplicação da estratégia, né, de acordo com a situação do jogo. Um detalhe que é tomado, uma decisão que é tomada pelo próprio jogador, com base na estratégia da equipe. Ele dificilmente vai tomar vai fazer uma ação pensando no sentido contrário da estratégia da equipe. A questão número 4 tem lá na sua pergunta. Qual é a sua opinião sobre o uso da tática do impedimento no futebol? Nós falamos então sobre as táticas suicidas ou as táticas incomuns, né? E esse é um belo exemplo de tática incomum no futebol, tá? A tática da linha de impedimento, onde os atletas de defesa eles deixam o jogador livre para receber a bola, porém dentro da regra do futebol ele não pode, uma vez que ele só pode receber o passe se tiver entre ele e a linha de fundo pelo menos dois defensores. Eles tentam fazer com que tenha só um ou nenhum, assim impedindo ele de jogar pela regra. Lógico, se o árbitro conseguir observar, né? Em alguns casos, o árbitro não consegue observar e, mesmo estando impedido, acaba deixando que o jogo siga normalmente. Bom, essa é uma tática inusitada, tá? E aí, cada um tem sua opinião a respeito dela. Eu, pessoalmente, gosto muito de jogar. Eu jogo de zagueiro, então eu gosto muito de jogar usando a tática do impedimento a nosso favor. Quando eu jogo campo de 11, que é o futebol oficial, que tem árbitro, é muito legal jogar com essa tática. Como defensor, é legal porque ela é muito difícil de aplicar, mas você não precisa de muita técnica, você precisa mais de treinamento, conversa e observação. Então, usa mais um exemplo onde no futebol utiliza-se muito da inteligência. Então, eu gosto muito, tá? Como treinador de equipe, eu não gosto muito, porque ela vai dar um problema. Uma hora ou outra vai dar problema. Então, você vai tomar gol, vai sofrer perigo, pressão em várias oportunidades. E uma hora vai dar errado, né, o seu sistema e você vai acabar tomando um gol. Então, como treinador, eu não gosto. Como jogador, eu acho muito legal. Tá? E a opinião, como a pergunta perguntou, pede a opinião de cada um, a opinião de cada um é de cada um. Você tem que ver como você sente. Ah, eu vou assistir o jogo, meu time usa essa tática, eu sofro demais, meu coração quase para quando eu assisto, né? Então, talvez não seja muito legal para você. Ah, eu gosto porque meu time ele é muito bom, muito bem treinado nessa tática e ele consegue realizar muito bem. Então, acaba sendo muito bom porque meu time não toma gol usando essa tática. Beleza? Então, a opinião de cada um, né? A pergunta número 5 pergunta: de que forma o rugby foi importante para a superação dos estigmas do apartheid na África do Sul? Lembrando então que eu falei na aula passada, tá? Que o apartheid foi um regime de segregação racial que era, nossa, era o extremo, ao extremo nesse país, na África do Sul, tá? E o esporte ele teve função, um papel fundamental, uma vez que conseguiu, através do esporte, unir os povos e também mostrar para o resto da população sobre a união desse povo, uma vez que esse esporte ele é muito bem visto lá nesse país. Então, é esse o caminho que vocês têm que ter comentado nessa questão. Eu sei que um pouco antes de começar esse afastamento social e até durante o começo do afastamento social, estava passando na Rede Globo, né, ah, uma série sobre o Nelson Mandela. Então retratou muito bem essa parte. Teve pouca falando da influência do esporte, né? Eles preferiram conversar mais sobre brigas políticas,
mas falou um pouco também sobre a influência do esporte. E tem alguns filmes, tem até na Netflix, o pessoal que gosta da Netflix aí, um filme para ver sobre o Mandela e vai falar muito bem do apartheid, tá bom? A pergunta número 6, galera, dá quase metade, dá mais da metade da folha de vocês, né? Sinal que tem bastante linha para preencher e tem bastante informação mesmo, tá? A pergunta é curta, mas a resposta é longa. Quais são as regras básicas do rugby? Galera, então todos os esportes têm um conjunto de regras muito grandes e muito rígidas, tá? O rugby não é diferente. Então aqui a gente vai falar das regras básicas, tá? As principais para entender o funcionamento do jogo. Então a gente começa falando sobre a situação do passe. O passe no rugby ele pode acontecer de duas maneiras, tá? O passe com as mãos que só pode acontecer para trás ou para o lado, nunca para frente. Ou o passe com os pés que pode acontecer para qualquer lugar. Lembrando que com as mãos a gente tem um controle muito grande, então a precisão é muito alta. Com a mão, provavelmente hoje, sem treinar, você consegue lançar um objeto para alguém que esteja 1, 2, 3, 5 metros, quase que tranquilamente. Enquanto que com os pés a precisão é muito menor, sem contar que a bola é oval, então é muito mais difícil fazer o passe com os pés. A segunda item muito importante é que quem está com a posse da bola pode sofrer uma queda. Então você pode derrubar quem está com a posse da bola, mas só pode sofrer queda quem está com a posse da bola, para que não haja uma situação desconfortável, um ataque por trás ou sem perceber. Então só quem está com a bola que pode ser derrubado. Aqui nessa resposta também é importante colocar as formas de pontuação, tá, galera? Então, temos lá a principal pontuação, que é o try, né? Temos também as penalidades, o drop goal. Então, é importante colocar as pontuações, perdão. Eu vou colocar nos próximos slides aqui a resposta completa para vocês. Quem não tiver colocado ou tiver errado, dá uma corrigida, acompanha por ali. E a sétima e última pergunta, ela pergunta sobre os valores do Tag Rugby, né? Quais valores do Tag Rugby devem estar presentes em todas as aulas de educação física e por quê? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é o Tag Rugby. O Tag Rugby é uma adaptação do esporte rugby, onde os atletas vão fazer uma partida com um pouco menos de contato. Então, ao invés de derrubar o adversário, você tem que roubar uma fita, uma faixa, um item que ele está amarrado no calção ou em outra parte próxima ao corpo que vai ser combinado previamente. Tá? É importante, então, contar com os valores do esporte, principalmente respeito às regras, respeito ao adversário, a competitividade positiva, então tentar competir, tentar vencer do adversário sem burlar as regras, utilizando isso a seu favor, e outros valores que estão inclusos nesse esporte e em vários outros esportes também. Beleza, galera. Então a gente reviu os conteúdos aí desse terceiro capítulo, né? O primeiro capítulo dessa segunda apostila, tá bom? Espero que todos tenham entendido os conteúdos que nós trabalhamos, dos esportes coletivos de invasão, um dos conteúdos mais procurados da educação física, um dos conteúdos mais assistidos, né, dentro dos esportes, ou são os esportes mais assistidos, mais consumidos, mais praticados também. Espero que tenham conhecido um pouco mais sobre isso, espero que tenha ajudado vocês e até breve. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos juntos de novo. Um forte abraço, até breve.